Oi, meus amores, eu sou a Andy. Eu finalizei a leitura de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, que é uma autora que eu já li outro livro dela e eu achei simplesmente sensacional a forma como ela trabalha, como ela reúne esses relatos reais de uma forma assim que pega totalmente o leitor e que conquista cada página, que faz a gente refletir muito e sofrer também. Mas, fazendo a leitura desse livro, eu sabia que eu precisava indicar esse livro para todo mundo. E eu sei que muitas pessoas têm receios de ler livros de não ficção e de se aventurar nesse gênero, mas tem muitos livros de não ficção que são simplesmente sensacionais. E por isso eu vim indicar para vocês livros de não ficção que vocês precisam ler agora. Você precisa ler esses livros. São livros sensacionais que me marcaram muito e que eu vou indicar para vocês, mas antes, é claro, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o like agora para não esquecer depois e compartilha esse vídeo com algum amigo para ajudar o canal a crescer. Começando por ele, que foi o motivo de eu ter feito esse vídeo, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. E eu acho que esse livro, além de ser muito emocionante, de mexer muito com a gente, eu fiquei um pouco deprimida em alguns momentos lendo esse livro, mas eu acho que esse é um livro extremamente necessário. Primeiro porque ele é diferente de todos os livros que você já leu sobre a guerra. Aqui são relatos muito reais, muito verdadeiros. E a autora aqui em nenhum momento tentou maquiar o relato dessas mulheres, nem transformar esse livro em algo que ele não precisava ser só para conquistar os leitores, conquistar as editoras. Inclusive, a autora foi rejeitada muitas vezes com esse livro. A gente vê que teve um trabalho extenso, cansativo, a autora pesquisou muito, a autora foi atrás realmente, tem todo um trabalho por trás desse livro, do jeito que a gente recebeu. E o que eu acho mais sensacional desse livro é que aqui não tem uma tentativa de mudar os relatos para transformar a guerra em algo heróico. E isso é sensacional. É completamente diferente, é um livro único, tem relatos extremamente marcantes. Alguns relatos têm até um toque assim de humor, de certa forma, você se pega sorrindo e pensando, cara, isso aconteceu realmente. E eu acho que simplesmente mexe demais com a gente, sabe? Tem relatos aqui que simplesmente me tocaram profundamente. E essa é uma autora que eu simplesmente indico muito. Eu acho ela sensacional, eu acho a forma como ela aborda esses relatos, como ela coloca esses relatos em ordem, como ela junta tudo isso em um livro que acaba nos prendendo totalmente do início ao fim. E apesar de ser forte, pesado em muitos momentos, é um livro sensacional, que eu creio que todo mundo deveria ler, inclusive todos os livros dessa autora. Eu já li também outro livro dela, que é Vozes de Chernobyl, que é simplesmente um dos meus livros favoritos da vida. O primeiro relato daquele livro tá na minha mente assim, nitidamente, eu nunca esqueço aquele primeiro relato. Tem muitos outros, mas aquele primeiro assim mexeu totalmente comigo. Eu me senti ali vivenciando aquilo. E aqui em A Guerra Não Tem Rosto de Mulher eu senti isso muitas e muitas vezes, sério. Leiam esse livro porque é sensacional. Uma autora que também escreve livros de relatos, mas dessa vez uma autora nacional é a Daniela Arbex, que eu acho ela incrível. Mas eu acho que o livro assim que mais mexeu comigo é Holocausto Brasileiro. Esse é um dos meus livros favoritos de não ficção. Eu acho que esse livro, assim, ele aluga um triplex na sua cabeça. Ele faz você pensar muito, questionar muitas coisas e faz você até não acreditar que isso tenha acontecido e às vezes tão pertinho da gente, a gente não faz ideia dessa história. Aqui a gente vai ter relatos sobre o genocídio no hospício de Barbacena, mais de 60 mil mortos, gente. É muita coisa. E aqui tem relatos, gente, completamente absurdos. Quando você para pensar em tudo que aconteceu nesse local, nas pessoas que foram para lá, às vezes totalmente sãs e que sofreram horrores inigualáveis naquele lugar, tudo que tá por trás daquilo, gente, é simplesmente surreal. Não dá pra não se emocionar, não dá pra não sofrer, sabe? É um livro que vai te fazer sofrer, que vai te dar muita indignação. E aconteceu em Minas Gerais, em Barbacena, no Brasil, e muita gente não tem noção
que isso aconteceu, e isso é absurdo pensar, sabe? Absurdo pensar que as pessoas não conhecem a história do próprio país. E assim, gente, sério, tem momentos aqui que eu fiquei com o coração, assim, completamente apertado e muito sensibilizada. Eu acho que a Daniela Arbex também tem esse dom de reunir os relatos de uma forma que te prende muito. Às vezes é surreal, é como se fosse uma história de ficção, gente. E saber que não é, simplesmente arrasa com você. Mas ainda assim é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Inclusive, Todo Dia a Mesma Noite, da mesma autora, agora fez um certo sucesso. E ele não está aqui porque eu não finalizei esse livro, porque eu não consegui, tá, gente? Teve um momento ali que eu simplesmente não consegui, eu não estava num bom momento para fazer aquela leitura. Eu comecei a ler esse livro muito antes da série sair na Netflix. Inclusive, eu quero assistir, mas eu não tô preparada pra isso ainda. Eu quero muito finalizar Todo Dia a Mesma Noite. Eu acho, assim, muito forte. Eu chorei horrores. Quando eu peguei esse livro pra ler, eu tava num bom momento. Então, apesar de ser um livro muito difícil, eu consegui finalizar. Mas Todo Dia a Mesma Noite mexeu muito comigo. E eu tava num momento muito sensível, então não finalizei. E só por isso ele não tá aqui de indicação, gente. Porque ele também é sensacional, então leiam. Outro livro que vai mexer com seus sentimentos e provavelmente te fazer sofrer muito. E eu percebi por essa lista que eu gosto de livros que me fazem sofrer, eu já sabia disso. Mas eu percebi que eu gosto muito de livros que me tiram da minha zona de conforto, que me mostram uma realidade às vezes muito diferente da minha, mas que contam a história de uma forma muito real, muito verdadeira. E eu gosto principalmente de livros de pessoas reais que passaram por coisas assim inimagináveis e que vão me colocar para refletir, mudar minha forma de pensar e de certa forma mudar minha vida também. E foi o que aconteceu quando eu li O Sol Ainda Brilha, do Anthony Ray Hinton. Aqui a gente vai ter a história desse homem que ficou mais de 30 anos preso por um crime que ele não cometeu. E é absurdo pensar nas provas que levaram esse homem a ser condenado, porque assim, gente, não tinha provas, sabe? É absurdo o que aconteceu com esse homem. E pensar que isso só aconteceu porque ele era negro e porque eles queriam ter alguém para culpar. Porque tinha provas muito, sabe? Ai, gente, eu não posso nem lembrar que eu já fico assim, transtornada. Mas tinham provas, evidências de que não poderia ser ele. E mesmo assim ele foi condenado. Ele passou anos preso. Ele passou muitos e muitos anos no corredor da morte. Tem razão que esse homem perdeu mais de 30 anos da vida dele por uma injustiça. Gente, ai, esse livro dói muito em mim. E eu acho que todo mundo deveria ler. Eu acho que esse livro é muito injustiçado. Poucas pessoas falam sobre esse livro. Tem vídeo aqui no canal só pra ele, porque esse é um livro sensacional. Esse livro me mudou de diversas formas. E as reflexões que esse livro trouxe pra mim são surreais, assim. Eu não esqueço desse livro. Tem partes desse livro aqui muito específicas que quando eu paro pra pensar dá vontade de chorar. Então, assim, leiam esse livro. É uma história real, assim, devastadora. Mas eu acho que, assim, impressiona a esperança desse homem, impressiona a força que ele tem. E saber que tem pessoas que vão lutar por você, que vão acreditar em você e que vão fazer justiça, sabe? Maravilhoso. Leiam isso daqui, gente. Tá. Depois desses livros sofridos e que vão, assim, mexer com o seu emocional, temos aqui Minha História, da Michelle Obama. Foi um dos melhores livros que eu li nos últimos anos. Eu acho a história dela sensacional. Tudo pelo qual ela passou, todo o trabalho dela, o que ela almeja, tudo que ela já fez e tudo que ela planeja para o futuro. Toda a história dela e do marido dela, que acaba, né, se entrelaçando aqui, afinal, ela é casada com ele. Sobre os desafios de ser a primeira-dama, desafios que ela enfrentou quando o marido dela resolveu se candidatar, os desafios como mãe, como mulher negra, como pessoa, e eu acho que esse livro é incrível. É um livro relativamente grande, mas como vocês podem ver, está totalmente marcado, porque tem coisas aqui incríveis. Eu acho que vocês deveriam ler esse livro. Ele tem ensinamentos, ele traz reflexões, ele tem, assim,
uma forma de contar a história que vai te prender do início ao fim. Às vezes você vai se sentir lendo um livro de ficção e é incrível, sabe? É incrível. Eu acho que a Michelle é muito carismática e isso vai ser transmitido até através das páginas desse livro, sabe? Ela te encanta e eu acho que ela é uma fonte incrível de inspiração. Eu acho sim que as pessoas deveriam ler esse livro. Eu quero muito ler o livro do Barack Obama, gente. Eu deixo aquele livro no carrinho sempre, fico esperando uma promoção e namorando ele, porque eu acho que também deve ser incrível. Mas assim, as histórias dela, as vivências dela é incrível, vocês precisam ler. Talvez você deva conversar com alguém. Eu ainda não consigo ler o nome dessa autora, mas eu simplesmente amo esse livro. Aqui a gente vai ter a história de uma terapeuta, o terapeuta dela e os pacientes dela. E é incrível, é sensacional. Ele vai te tirar do seu lugar comum, ele vai fazer você sentir uma empatia gigante, tanto por ela quanto pelas pessoas que ela atende. É claro que não estão os nomes verdadeiros aqui, até para preservar esses pacientes, mas você vai se tornar amigo dessas pessoas. Vocês têm noção disso, gente? É incrível. Ela fala assim de muitos temas variados, ela te coloca para refletir muito e simplesmente eu fiquei morrendo de vontade de fazer terapia depois desse livro. Esse livro me mudou de certa forma, ele me trouxe muitos questionamentos, mas o mais importante, ele me trouxe ensinamentos que eu nunca imaginei que eu fosse ter através desse livro. Eu simplesmente fiquei assim, estarrecida com a história desses personagens, dessas pessoas, gente. Perdão, eu sei que não são personagens, mas é isso, sabe? Você parece estar lendo um livro de não ficção. É como se fossem personagens, mas você sabe que são pessoas reais. E isso é incrível. É um livro muito verdadeiro. Pessoas cheias de defeito, cheias de erros, cheias de pensamentos muito variados entre si, muito diferentes entre si. E você vai acompanhando essa jornada deles e acompanhando passo a passo de como está sendo a terapia. E você simplesmente se conecta com eles, sabe? Alguns mais, outros menos. Teve um momento aqui que eu fiquei extremamente emocionada. Eu falei, não, isso não pode acontecer. Mas é a vida real. Então, assim, tudo pode acontecer, sabe? Ai, você vê, comecei a ficar emocionada, lembra? Gente, sério, leiam esse livro. Ele é sensacional. Tem momentos que você vai rir, tem momentos que você vai chorar, tem momentos que você vai ficar simplesmente sentado, parado, olhando pro tempo, sem saber o que fazer da sua vida. Vai ter momentos que você vai enxergar uma luz no fim do túnel. É simplesmente uma mistura de coisas, uma mistura de sentimentos. E é um livro muito bom. Então, leiam, façam um favor a si mesmo e façam terapia. Sério. Sobre a escrita do Stephen King, porque sim, eu favoritei um livro do Stephen King e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. E eu sei que eu tenho alguns problemas com Stephen King, mas ao mesmo tempo eu sei também que ele é um ótimo escritor. Ele escreve muito, gente. É impressionante a quantidade de livros que esse homem escreve, a quantidade de fãs que ele atrai. E apesar de ter algumas coisas ali que não conversam tanto comigo, ler esse livro aqui foi enxergar uma luz, sabe? Eu acho que esse livro aqui, ele é divertido em muitos momentos, ele vai contar a vivência dele com a escrita, coisas que ele crê que contribuiu para que ele se tornasse o escritor que ele é hoje, e ele vai dar dicas práticas para quem quer começar a escrever ou para quem já é escritor, coisas que ele acredita que funcionam, coisas que ele acredita que não funcionam. São dicas que você pode colocar em prática, o que eu acho incrível. Eu achei ele nesse livro extremamente divertido, tem uns sarcasmos incríveis, umas coisas assim sensacionais. Eu acho que realmente é um livro incrível. E eu já li outros livros, mais ou menos no sentido de escrita, li artigos e tudo mais, mas eu acho que esse livro aqui realmente tem coisas muito bacanas para você levar, você que quer começar a escrever, você que é escritor, você que tá meio perdido aí. Gente, leiam esse livro. Acho que até você que não pensa em ser escritor nunca na vida, leia esse livro. Gente, esse livro é muito bom. E ele é relativamente curto, como vocês podem ver, eu marquei muitas coisas. E eu gostei muito. Eu não sentia o tempo passar lendo isso daqui, o que é incrível.
É aquela coisa, né? Livros de não ficção que você lê assim, você se aprofunda, nem parece que você tá lendo um livro de não ficção. Eu amei e eu super recomendo. Inclusive, lendo esse livro, eu fiquei curiosa para ler um livro de memórias do Stephen King, uma autobiografia, uma biografia do Stephen King, porque eu achei ele simplesmente divertidíssimo nesse livro, gente, sério. Super recomendo, eu acho ele um livro incrível. Tô achando que esse vídeo vai ficar gigante, me perdoem por isso, mas é porque esses são livros que eu amei muito, são livros que me marcaram, então talvez eu tenha me empolgado um pouquinho. Mas vamos pro último livro, que é Serial Killers, Anatomia do Mal. Esse livrão em todos os sentidos, porque ele é grandinho, tá? Mas é um livro incrível. Eu tentei colocar aqui nessa lista livros variados pra tentar cativar vocês. Gente, sério, qualquer um desses livros que vocês lerem, vocês vão estar fazendo um bem pra vocês mesmos, porque são livros incríveis, tá? Mas esse livro aqui, pra quem gosta de suspense, true crime, investigação policial, pra quem quer saber um pouco mais sobre o assunto, pra quem gosta de crimes reais e quer entender um pouco mais como funciona a mente dessas pessoas, eu acho que esse livro é um prato cheio. Eu amei esse livro, ele é cheio de informações, não só sobre o que é um serial killer, sobre como surgiu o termo, sobre como começou isso, desde quando tem pessoas que cometem esse tipo de crime em série. E, gente, é sensacional. Muitas coisas eu não sabia, algumas coisas eu já tinha uma ideia, porque eu gosto muito de crimes reais, tá, gente? Eu acho sensacional, eu gosto muito de investigação. Então, esse livro aqui me cativou. É claro que não é um livro para você ler num dia, não é um livro rápido, uau, vou ler e me divertir horrores, vou ler super rápido, é um livro para você pegar no final de semana, não. É um livro para você degustar, é um livro para você ler aos poucos. Fora isso, aqui a gente vai ter muitos casos reais, tá? Alguns com um pouco mais de detalhes, outros com um pouco menos, mas ainda assim, muitas histórias reais de assassinos reais. E, gente, sério, eu fiquei encantada com tudo que o autor reuniu aqui. Eu acho que foi um trabalho extenso, mas maravilhoso. Eu finalizei esse livro sem dúvidas, sabe? Eu me senti realmente mergulhando nessa parte, nesse tema, não só na mente, como eles trabalham. Eu achei incrível. Os tipos de assassinato. Gente, sério, maravilhoso. Esse livro aqui é incrível. Mas é claro que é um livro mais para quem gosta mesmo, para quem quer se aprofundar no assunto. Algumas pessoas acharam que quando vão falar dos casos se repetiu um pouco, mas eu não achei. Eu simplesmente degustei esse livro, eu li aos pouquinhos e eu realmente aproveitei muito essa leitura. Então, por isso ele tá aqui e eu indico sim que vocês leiam, porque eu achei incrível. E é bem completo, tá, gente? Então, assim, leiam. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Comentem aí se vocês gostaram. E se vocês gostarem, eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo, porque sim, tem muitos outros livros de não ficção que eu posso indicar pra vocês, que são livros incríveis e que eu acredito que vocês vão amar. Espero muito que vocês tenham se divertido, que eu tenha convencido vocês a ler algum desses livros. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau!